países que participaram da Segunda Guerra Mundial formaram dois grandes grupos, alianças militares que lutaram um contra o outro. De um lado tinha o Bloco dos Aliados, que era composto pela Inglaterra, pela França, Estados Unidos e depois União Soviética também. E do outro tinha o Eixo, que era composto pela Alemanha, pelo Japão e pela Itália. A gente conhece essa história e sabe que os aliados saíram vitoriosos, né? O Hitler, líder da Alemanha nazista, se suicidou. O Mussolini, líder da Itália fascista, foi executado e teve inclusive o seu corpo pendurado em praça pública. E o Japão assinou a sua rendição depois que os Estados Unidos jogaram bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Então, em 1945, depois de 6 anos, a guerra finalmente chegou ao fim e as ideias nazifascistas também perderam. Mas e se o Eixo não tivesse perdido a guerra? Será que as ideias de supremacia racial, de dominação, de extermínio nazistas teriam se tornado as ideias dominantes do mundo? Como será que seria esse mundo? A gente não tem como saber ao certo, né, como seria esse mundo, mas a gente pode especular, imaginar. E é exatamente isso que o autor Philip Dick fez no livro O Homem do Castelo Alto. Olá, pessoa que está me assistindo, eu sou a Mariana Ramiro e é um prazer te receber aqui no Ressaca Cultural. Esse é o primeiro vídeo do ano aqui no canal, então feliz ano novo para você! E eu já quis começar com um livro bem político para dar o tom do que vai ter bastante aqui no canal esse ano. Eu gosto muito dessa temática, talvez vocês já tenham percebido. Eu quero aprender cada vez mais, entender melhor, me aprofundar e quero ir compartilhando com vocês as leituras que eu for fazendo também. Mas claro que não é só isso que você encontra por aqui, também vou intercalando com livros e vídeos de outras temáticas. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Mas enfim, eu já tinha escutado essa premissa do Homem do Castelo Alto quando eu soube da série da Amazon Prime. Eu acabei não assistindo na época e confesso que eu não assisti até hoje. Inclusive, se você já assistiu, me conta aqui se vale a pena assistir. E enfim, quando eu fiquei sabendo que a série era baseada em um livro do Philip Dick, que foi publicado em 1962, eu fiquei com mais vontade de conhecer essa história. O Philip Dick é um dos nomes mais conhecidos da literatura de ficção científica e algumas obras dele são muito conhecidas porque se tornaram filmes, como Blade Runner ou Minority Report, por exemplo. Então eu fiquei com muita vontade de conhecer essa história, já tinha gostado da premissa e decidi incluir no final do ano passado nas minhas leituras de 2021. E olha, gente, que livro! Imagina que o Eixo ganhou a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra e do extermínio de quase todos os judeus do mundo, os nazistas expandiram esse projeto assassino para a África e causaram um genocídio sem precedentes no continente, exterminando também quase toda a população de lá, e as poucas pessoas que sobraram foram escravizadas. O mundo foi dividido entre o Japão e a Alemanha. A Itália não tinha tanto poder quanto esses outros países e eles se dividiram na dominação dos países pelo mundo, uma coisa bem imperialista mesmo. Nos Estados Unidos, onde a história é passada, o Japão domina a costa oeste do país e a Alemanha domina a costa leste e um pouco da região central, e também tem uma região neutra no centro do país. E a gente acompanha algumas histórias que se entrelaçam, se conectam de alguma maneira. Um judeu que tem que esconder a sua identidade, que tenta viver produzindo a sua arte, apesar dos japoneses não verem valor no que ele faz. A sua ex-mulher, que é uma professora de judô, que vive na zona neutra e se envolve com um italiano. Um homem de negócio sueco, que tem um segredo e informações políticas muito importantes. Um americano vendedor de antiguidades, que são relíquias norte-americanas do pré-guerra. E um japonês que trabalha como representante comercial do seu país e que é um grande admirador e consumidor das antiguidades, das relíquias norte-americanas do pré-guerra. O mundo é mostrado para nós aos poucos e é através das histórias desses personagens que a gente vai conhecendo esse macro em que eles estão inseridos. E são vários os personagens, mas eu acho que talvez o protagonista seja um livro que é mencionado por eles em vários momentos. O gafanhoto torna-se pesado. Dentro do mundo mostrado em O Homem do Castelo Alto,
um escritor fez o mesmo exercício que o Philip Dick fez aqui. Ele imaginou como seria o mundo se os aliados tivessem ganhado a guerra ao invés do eixo. Eu achei esse exercício de imaginação e de metalinguagem incrível, porque se discute muito sobre uma obra de ficção imaginar um resultado diferente para a guerra e, a partir disso, pensar numa realidade, num presente alternativo, que é exatamente o que é feito no livro. E a realidade descrita no livro, Gafanhoto Torna-se Pesado, é diferente da nossa realidade, que os aliados também saíram vitoriosos. Além disso tudo, o autor, o Philip Dick, também levanta algumas questões, algumas discussões morais, filosóficas que são super interessantes de ler e que fazem a gente refletir bastante. Como, por exemplo, o fato de os brancos, não os arianos, os brancos, serem considerados inferiores e terem as suas culturas, a sua arte, a sua música tratadas como exóticas e como menores. E qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né? A gente também vive em um mundo em que as expressões culturais, artísticas, enfim, de culturas que não são as dominantes, são tratadas como exóticas, como marginais, como menores, e já foram historicamente também criminalizadas e ainda são vistas muitas vezes com muito preconceito. Além disso, o livro também levanta questões, discussões sobre o valor atribuído às coisas, né? Aos objetos, às joias, às artes, enfim. Os personagens do livro usam muito o I Ching, ou o Livro das Mutações, que é um livro milenar chinês. Ele é considerado um livro muito importante da filosofia chinesa e ele pode ser usado como um oráculo. Então, alguns personagens usam o I Ching, consultam o I Ching para tomar decisões. E uma curiosidade que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, é que o Philip Dick, ele era um entusiasta e um estudioso da cultura chinesa, da cultura oriental em geral, e ele usava o I Ching para tomar decisões também, para se consultar. E, inclusive, ele usou esse livro, esse oráculo, para determinar os acontecimentos do enredo do livro, até o final, que é um pouco aberto e pode ser até frustrante para algumas pessoas. Confesso que para mim foi um pouco. Também foi determinado pelo I Ching. E o autor queria até escrever um segundo livro, complementar essa história, mas ele acabou desistindo no meio do caminho. Esse foi meu primeiro contato com uma obra do Philip Dick. Eu já tinha gostado de cara da premissa e eu achei a execução tão boa quanto, especialmente esses exercícios de imaginação, de imaginar um mundo quase que em uma guerra fria entre Japão e Alemanha, essa metalinguagem de imaginar e de se discutir sobre um livro que trata de uma realidade paralela dentro de um livro que trata de uma realidade paralela, e fora as discussões políticas, filosóficas e morais que também são super ricas. Mas não pensa que por causa disso esse livro é chato ou difícil de ler, porque não é. Então já fica aqui a minha recomendação, e se você já leu o livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui e de compartilhar com os amigos. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!